E uma questão importantíssima que o Murilo trouxe diz respeito a uma técnica que a Foco vem utilizando e é um dos maiores argumentos para que a gente cresça o nosso VAD policial. Que técnica é essa, Léo? Antes era uma técnica de utilização de Excel de forma avançada e hoje virou um sistema. Então, nesse sistema, nós pegamos todos os pontos que são cobrados no edital e a gente tenta refletir na legislação e em parte de nossas doutrinas os pontos que são cobrados. Então, isso dá para nós a segurança dizer que esse VAD, com essas atualizações, é seguramente o VAD-ME com que mais pontos do edital contém. Então, meus amigos, minhas amigas, fiquem atentos a isso, porque quando os nossos autores, professores aqui presentes, dizem, olha, precisamos de tal lei, há sim uma discussão em torno da necessidade dessa lei e a pertinência, se ela ou não tem uma incidência longeva, para que então, sendo aprovado por todos aqui, a lei passe a fazer parte deste compêndio. Certo, todos? Passo então agora a palavra ao doutor João Paulo Ladeira. Doutor João, boa noite, a palavra é toda sua. Muito obrigado por ter ajudado não só a nós que o acompanhamos a partir de agora, mas também ao casal Murilo e Elisa, os em Delta, não é isso, professor Bruno? Sim. Muito bem. João, a palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com um seleto grupo de professores, amigos do Supremo TV, do portal Carreira Militar, nosso coordenador, professor e amigo Bruno Zampier. É um prazer imenso, Leonardo também está aqui em nosso time. E assim, já começo parabenizando a editora Foco, na medida em que nem todas as editoras se atentaram para a importância tanto do Código Penal Militar, quanto do Código de Processo Penal Militar, nos concursos públicos, em especial nas carreiras militares. É um diferencial da obra também, e aqui a gente tem que abordar esse assunto e dizer o seguinte, esta obra, esta última obra, né, é prazerosa. É aquilo que o Murilo bem disse, não há como ser aprovado em concurso público sem a leitura da lei seca, sem o conhecimento da legislação. E já que um aluno vai ter que passar ali horas a fio lendo a lei seca, tem que fazer isso, não há outro caminho, ele tem que fazer isso de forma prazerosa. E esse último VAD em especial, viu, Leonardo? Esse último VAD proporciona isso aos nossos alunos, né? Você tem prazer em pegar uma obra de capa dura, como o Bruno bem disse, é diferente, você vai usar todo dia. Ela não vai estragar, não vai rasgar, ela não vai... É diferente. O material apresentado é um material diferenciado, então eu recomendo efusivamente a leitura diária do nosso VAD-ME. Sobre a alteração legislativa, em especial em relação ao Código Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar, e lembrando da importância, Leonardo, o último concurso para soldado da PM de Minas, 70 mil inscritos, quase 70 mil inscritos, daí porque a necessidade realmente de se adquirir a obra e fazer a leitura do Código. Mas a lei anticrime, ela trouxe pouquíssimas alterações nos diplomas castrenses. Nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal Militar, artigo 16A, foi inserido esse dispositivo, exatamente a exemplo do que aconteceu com o artigo 14A do Código de Processo Penal Comum, estabelecendo a possibilidade de uma assistência jurídica gratuita ali ao policial que utilizou de força letal em serviço, em cumprimento de sua missão. Portanto, uma alteração muito pontual no Código de Processo Penal Militar, razão essa pela qual me concentro aqui, se me permitem abrir uma divergência com o pacote anticrime aqui da turminha, da alteração mais relevante, que é o que vem caindo em concurso nos últimos anos, e acredito que essa cobrança vai se intensificar, Leonardo, de agora em diante, e foi uma legislação que impactou não só o direito penal militar, como toda a ciência criminal no Brasil. Trata-se, portanto, da Lei 13.491 de 17, que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar. E, às vezes, os alunos me perguntam, professor, isso impactou só o direito penal militar? Eu digo não. Porque, na verdade, quando a legislação amplia o conceito de crime militar, consequentemente, há um esvaziamento da competência da justiça comum, seja estadual e federal, para julgar certos delitos, e, lá do outro, uma ampliação na competência de julgamento da justiça militar. Portanto, esta lei, que altera o artigo 9º, ela trouxe essa relevante alteração. Porque antes, Leonardo, nós tínhamos, então, e aí especialmente para os nossos ouvintes que farão concurso
do Ministério Público Militar, edital na praça, os alunos que farão o CFO, o edital também na praça de Minas Gerais e outros que surgirão. Lembre-se o seguinte, até o advento dessa lei, em outubro de 17, só era considerado crime militar se aquele comportamento praticado pelo agente encontrasse uma moldura normativa prevista no Código Penal Militar. Então, a título de exemplo, esse caso, inclusive, o STJ julgou em julho de 16, foi o seguinte, um sargento do Exército Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, uma unidade militar do Rio de Janeiro, ele fraudou o processo licitatório de um procedimento licitatório específico, estabelecendo como vencedor uma empresa, e a dona da empresa era a sua própria esposa. Houve, então, a instauração de um inquérito policial militar dentro da unidade militar. O Ministério Público Militar ofereceu denúncia à Justiça Militar no Rio de Janeiro e a Defensoria Pública Federal estabeleceu um conflito de competência. Isso foi parar no STJ. O que a STJ decidiu à época, em julho de 16, decidiu o seguinte, isso não é crime de natureza militar, em que pese ter sido praticado por um sujeito ativo militar em serviço com um objeto militar, ou seja, tratava-se de interesse sobre a administração militar, que era uma obra dentro da caserna. E o argumento era simples. Qual era o argumento? Esta conduta não tem previsão legal no Código Penal Militar, e sim na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Então, até esse momento, até o advento desta lei, era simples. Um outro exemplo, para que os alunos possam entender, imagine a seguinte situação. Tenente da Aeronáutica, mulher, gestante, vai até o nosocômio militar, até o hospital, ganhar o seu bebê. Então, ela sofre ali, né, no parto, uma cirurgia de um médico militar, um major da ativa da aeronáutica, e o médico, sem o consentimento dela, pratica aborto. O médico, então, pratica aborto contra o feto, crime de dupla subjetividade passiva, não é isso, meus amigos? E aí, vejam, sujeito ativo do delito, oficial da ativa, sujeito passivo do delito, oficial da ativa, local do delito, área sob administração militar. A galerinha já acha, isso é crime militar. Não era crime militar, por uma seguinte razão. O crime de praticar ou provocar aborto sem o consentimento da gestante não encontra agasalho legal no Código Penal Militar. E por essa simples razão, isso não era crime de natureza militar. A Lei 13.491 de 17 altera completamente esse raciocínio ao alterar o artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, que diz o seguinte, é crime militar não só os previstos no Código Penal Militar, mas também os previstos na legislação penal. E quando a lei faz esta alteração, leia-se, previstos também no Código Penal Brasileiro, Código Penal Comum, ok? E também na legislação penal especial, legislação penal extravagante. E com isso, um fato concreto do cotidiano é impactado. A súmula 172 do STJ, ela foi superada. O nosso professor, querido amigo Bernardo, sempre fala em sala de aula. Operou-se o overruling da súmula 172. Beijo, Bernardo. Abraço, meu amigo. Grande flamenguista. Overruling da súmula 172. E por quê? Porque, historicamente, nós tínhamos um caso de que o abuso de autoridade praticado pelo policial militar na rua, em serviço, sempre foi julgado pela Justiça Comum Estadual. Não é verdade, meus amigos? Com essa superação de um precedente histórico do STJ, este fato passou a ser considerado crime de natureza militar. Então, eu já aviso aos colegas delegados e futuros delegados, se você tem na sua delegacia inquéritos policiais por abuso de autoridade ou tortura praticados por policial militar, meu nobilíssima delegada, autoridade policial, ó, faz aí um despacho, encaminha ao Ministério Público, sugerindo remeter ao batalhão de área, à unidade militar, porque, a partir de então, não é nossa atribuição mais da Polícia Civil seguir com essa investigação. Então, notem, os senhores, os impactos pragmáticos dessa alteração. E, para terminar, a discussão interessante é qual a natureza desta lei. Porque, percebam, ela entrou em um diploma penal, em um diploma material. Ela alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, mas ela acaba, com isso, alterando uma regra de competência. Perceberam que ela ampliou a competência da Justiça Militar? E a doutrina vem a discutir o seguinte, espera aí, ela é uma norma de natureza material ou uma norma de natureza processual? Bom,
aqui há opiniões para todos os lados. O que importa para a prova nesse momento é o seguinte: o STJ foi chamado a se manifestar a esse respeito e tem um precedente em um conflito de competência e decidiu tratar-se de uma norma híbrida, ok? Ou seja, ela tem conteúdo de natureza material e processual. Na prática, se aquela alteração provocar um prejuízo ao investigado ou ao réu, ela passa a ser irretroativa, ok, pessoal? Igual acontece com as regras também do processo penal comum. Então, ainda que ocorra essa divergência, nós temos esse importante precedente do STJ acerca da natureza híbrida desta norma. Se aqueles que considerarem como norma processual, aí eu aconselho, na prova oral do CFO, por exemplo, falar do fenômeno processual da heterotopia, ou seja, uma norma processual que incursionou em um diploma material, abrindo, óbvio, esse ponto de divergência sem deixar de citar esse conflito de competência decidido pelo STJ, meus amigos e futuros aprovados. Doutor João Paulo, olha, eu, na minha leiguice, né, afastado do direito propriamente dito, do exercício do direito há mais de 20 anos, diria que você teria uma participação normal hoje aqui nessa live, mas vejo que o tema trazido vai roubar a cena dos próximos concursos, hein? Dando um destaque enorme para o direito penal militar. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pela didática e agradecendo a sua mudança de horário em razão da professora Elisa,